Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Fale-nos sobre o importante evento que acontecerá em São Paulo no próximo dia 29 de novembro. Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Quem tem realmente consciência a respeito da questão da sustentabilidade e de fato entendeu a importância do desenvolvimento sustentável para o século XXI e que é consequente, ou seja, que age em função dessa convicção essencial, certamente vai ter que agendar a sexta-feira, 29 de novembro, que vai ser a quarta edição, vamos dizer assim, da grande iniciativa de Cestas pelo Futuro, né? Cestas Globais pelo Futuro, e que aqui em São Paulo vai ocorrer no Largo da Batata. Então, essa é a mensagem central da coluna de hoje. Esse movimento, evidentemente, surgiu e foi inspirado pela atuação dessa jovem sueca chamada Greta Thunberg e que teve, vamos dizer, uma efetividade em termos de mobilização da juventude no mundo inteiro muito maior do que se imaginava, do que imaginaram muitos dos analistas, né? E, portanto, é para ser saudado como, na verdade, a primeira vez que surge, de fato, um movimento de base e um movimento de massas pela sustentabilidade. Esse é o significado central dessa iniciativa que começou com ela e que hoje chama principalmente Sextas-feiras pelo Futuro. Que avaliação o senhor faz desse movimento que vem crescendo a cada ano, professor? Saudar esse primeiro movimento de base, movimento pela sustentabilidade, que no caso partiu principalmente da juventude, e não poderia ser diferente, porque os coroas não estão, na verdade, muito preocupados com o futuro, não significa que se deva ter uma atitude acrítica. Ao contrário, o movimento está nascendo, crescendo com muita rapidez, né, globalmente, mesmo que não muito aqui no Brasil, mas é importante registrar que no Brasil, pelo menos em setembro, quando houve a terceira iniciativa, o movimento em São Paulo foi muito mais significativo do que muita gente ficou sabendo pela mídia. Infelizmente foi uma barriga que essa mídia brasileira comeu. Em outras capitais não foi assim tão significativo, vamos ver agora no dia 29 de novembro como será. Mas o mais importante é que eu estava começando a dizer que não se deve ter uma atitude acrítica, e o principal ponto é que o movimento puxado pela Greta, ele repete muito que é preciso vir a ciência, tal, questão na qual ela tem toda a razão, não há dúvida nenhuma. Agora, é ilusório imaginar que a ciência resolveu todos os problemas. Quer dizer, a ciência está mostrando o que poderá vir a acontecer caso não seja nada feito em relação às emissões de gases de efeito estufa. Só que isso é só o começo, porque a partir daí surgem problemas de caráter ético, político, que são muito complexos e para os quais seria uma ilusão total imaginar que tem uma ciência que resolve. Esses problemas não são tipos de problemas que possam ser resolvidos pela ciência. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
celebrando o Dia da Consciência Negra, quais são os lugares de memória da história negra na cidade de São Paulo? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A memória de uma cidade não é algo dado, é algo construído. Historicamente, socialmente, politicamente. E a história e a memória é disputada pelas diferentes narrativas sobre a cidade. Então, o que nós temos sobre a cidade hoje é muito uma ideia de que é uma cidade identificada com os imigrantes europeus que chegaram no final do século XIX, no início do século XX, também com a imigração japonesa, o que acaba escondendo coisas absolutamente centrais na história de uma cidade que é negra também. É negra em função do seu passado escravo, mas é negra também em função da migração de Minas, do Nordeste, que aconteceu a partir dos anos 40, 50, e que é absolutamente central no processo de construção da cidade. Então, Sandra, lugares, por exemplo, vou dar um exemplo disso, né? A Liberdade, que é um lugar fundamental para a história negra, porque ali se situava uma forca onde se torturava, ali também tem um importantíssimo cemitério onde negros e indigentes eram enterrados. Muito próximo dali tem um pelourinho que se comerciava escravos. E agora, por exemplo, identificando a Liberdade com o Japão, inclusive esse nome agora é o novo nome da praça da estação do metrô, a gente simplesmente apaga essa história. A mesma coisa, por exemplo, a gente poderia dizer em relação ao Bexiga. O Bexiga é um dos lugares mais importantes para a história da presença negra na cidade de São Paulo. Desde um quilombo que ali se encontrava no final do século XIX, mas a partir dali um lugar de residência nos fundos do Espigão, que trabalhava nos palacetes elegantes ali da Avenida Paulista e região. Ali é um lugar com uma quantidade de locais de encontro, de salões de baile, de referências culturais, espirituais, enfim, sagradas e profanas, que marcam a história da presença negra na cidade. Mas, de novo, o Bexiga, nesse imaginário da história, é um bairro italiano, é um bairro, né, as cantinas, etc. Porque, evidentemente, vieram também italianos para o bairro, mas essa história acaba sendo eclipsada, até porque sucessivamente essa comunidade negra foi sendo deslocada das áreas mais centrais da cidade como local de moradia, através de despejos de remoções, demolições, e indo se relocalizar em outros bairros na periferia, que também tem uma história importante que precisaria ser resgatada, Sandra. Professora, que existe alguma expectativa de mudança? Sim, completamente. Eu acho que isso, digamos, é a boa notícia que nós temos a celebrar nessa semana pensando na consciência negra. Existe hoje um movimento muito importante de vários grupos, vários coletivos, vários autores, negros e negras, que têm procurado não só trabalhar e pesquisar essa história, como, por exemplo, a história do arquiteto Tebas, um arquiteto negro escravo na cidade de São Paulo, responsável por várias obras importantes na cidade, mas também coletivos que trabalham essas referências através de itinerários pela cidade, coletivos que trabalham também construindo uma cartografia, Sandra, uma cartografia dessa memória completamente diferente daquela que nós estamos acostumando a ver e, portanto, disputando essa memória em outro sentido, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor Singer, bom dia. Bom dia, Roxane. Prazer falar com a Rádio USP.
Muito obrigada, professor. E vamos ao tema da coluna de hoje. Aliança pelo Brasil. O presidente Bolsonaro lança oficialmente um novo partido. Muitas são as questões, mas eu questiono o que isso representa para o espectro político, né, do país, professor. Isso mesmo, eu acho essa pergunta bem importante, Roxane, no dia de hoje, porque estamos aí diante de uma novidade. Toda vez que um presidente da República aposta num partido, ele tem muita força, né? O presidencialismo brasileiro é o que nós poderíamos chamar de hiperpresidencialismo. Então, o presidente da República, mesmo que em certos momentos esteja desgastado, tem uma condição de criar e de constituir novas siglas, ou velhas siglas mesmo, de renovar, etc., é bastante importante. Agora, no caso dessa nova sigla que está surgindo por meio do presidente Bolsonaro, eu queria observar duas coisas. Primeiro, uma curiosidade, né? A Aliança pelo Brasil lembra a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, o partido da ditadura militar. E eu não tenho nenhuma informação, mas eu ousaria dizer que não é uma coincidência. Eu acho que aí há uma inspiração de, na verdade, talvez a ideologia dessa nova sigla seja uma ideologia próxima do que foi aquela que sustentou o regime militar no Brasil. A gente sabe, não é de hoje, né, que tanto o presidente quanto seus familiares são admiradores do regime militar, já fizeram muitas vezes elogios ao regime militar. Então, a gente poderia imaginar que isso pode marcar esse partido dentro do espectro político. A segunda coisa que eu queria observar é que a experiência de diversos presidentes em relação a partidos, ela é contraditória, né? Se de um lado os presidentes têm de fato um potencial de implementar novas siglas políticas ou de reviver velhas siglas políticas, a experiência é diferenciada. Por exemplo, o presidente Sarney, ex-presidente Sarney, marcou muito o PMDB, né? Ele, ao entrar para o PMDB, justamente ele foi o último presidente da antiga Arena, ele mudou muito o caráter do PMDB. Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve um momento de bastante aprovação quando o Plano Real deu certo, a inflação caiu, não conseguiu transferir essa popularidade para o PSDB. E por fim, o ex-presidente Lula conseguiu fazer com que o PT, que já era um partido forte, né, independente da presença dele na presidência da República, adquirisse mais enraizamento no país. Agora, para concluir, se o presidente Bolsonaro vai ter êxito nisso, vai depender da habilidade e de um esforço, porque não basta apenas criar a sigla, na verdade, construção partidária é algo que demanda muito trabalho. E, por outro lado, a gente sente que esse partido está nascendo com um viés extremado, né? Ele já é uma cisão do atual partido do presidente, o PSL, e parece ser uma cisão muito centrada na família Bolsonaro, que vem justamente, como eu disse no início do comentário, com um viés bastante, digamos, de direita, né? E, coincidência ou não, com esse nome que lembra o da ditadura militar. Nós não podemos, em ciência política, fazer previsões, né? Em geral, as nossas previsões não se confirmam, mas a verdade é que, olhando desse ângulo, as possibilidades, ou as chances, digamos assim, de que esse partido venha a se transformar, esse novo partido Aliança pelo Brasil, venha a se transformar num grande partido, são relativamente restritas. Não é possível dizer que não vai acontecer, mas olhando do ângulo de como ele começa, parece relativamente difícil. Professor André Singer volta na próxima semana. Obrigada, professor. Bom dia. Muito obrigado, Roxane. Bom dia. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.
Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual o tema da sua coluna de hoje? Bem, hoje eu queria fazer o comentário sobre o filme Coringa, o Joker, né, que está no cinema e já é um grande recorde de bilheteria, um sucesso mundial da DC Comics, sendo um filme que tem origem nos HQs de super-heróis, mas que na verdade é um filme para adultos com censura para 16 anos e que consegue atravessar esses dois campos de interesse, digamos assim, se tornando um grande fenômeno mundial. Eu acho bastante interessante como situação contemporânea esse sucesso, esse fenômeno, considerando que é um filme bastante radical de vários pontos de vista. Evidente a atuação de Joaquin Phoenix, que é uma atuação brilhante, né? Um ator fenomenal que faz um Coringa muito complexo e que atravessa momentos de pura arte mesmo cinematográfica, quando faz coreografias, quando tem as suas risadas, seus mergulhos melancólicos, as explosões de riso e de ira e sobretudo suas danças, né, meio butô japonês, assim, impressionante, de uma beleza quase indescritível. O filme, além disso, ele adota um discurso que, pelo menos aparentemente, ou na sua veia principal, é um discurso bastante de esquerda, ao que parece num momento de dualização tão grande do mundo, isso é, de um retrocesso fascista e de uma exclusão social galopante. De repente o Coringa se torna o porta-voz dos pobres e dos oprimidos, da ralé, da escória, da sobra, que é a maioria da sociedade, e que se une contra os ricos, não é? Ele se torna esse porta-voz, e isso é bonito, não maniqueísta, no sentido em que a construção do personagem mostra que o Coringa é um palhaço de uma agência profissional, né, embora mambembe, e que é injustiçado várias vezes e que é alvo de violência social e é maltratado. Além disso, ele tem transtornos mentais sérios, ele se beneficia de um tratamento de assistência social que, no entanto, vai sendo cortado à medida que o filme acontece, justamente com as políticas neoliberais. E ele deixa de ter essa assistência, portanto deixa também de ter acesso a medicamentos, né? E isso piora muito a situação dele, que acaba descambando para a violência bruta, né? E isso, então, como a construção desse personagem ela é muito sutil, ela mostra que digamos, o Coringa não é em essência mal, né? Porque ele é um produto da sociedade, né? Eu fico lembrando daquele samba de Wilson Batista, se não me engano, que diz: se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Então é um pouco assim que se mostra esse personagem. Ao mesmo tempo que Thomas Wayne, o pai de Bruce Wayne, portanto o pai do Batman, né, é um rico proto-fascista, um empresário que chama esses palhaços pobres de jokers, né? Também de palhaço perdedor. Então isso de alguma maneira constrói essa dualidade que tem no filme e que gera essa explosão de revolta social da qual o Coringa é o grande catalisador. Agora, para finalizar o comentário, também é possível fazer a leitura contrária e pensar que através do filme todos esses movimentos de ocupais, de primaveras, essa explosão das ruas metaforizadas no filme, são pura explosão de terror, né, de psicopatia sem qualquer fundo mais sério. Então, tomando a metáfora, a gente pode fazer uma leitura redutora, né, desses processos, como se fosse assim uma leitura neoliberal à direita da mesma história. O fato é que isso tudo é muito interessante, ser possível em um filme só enxergar todos esses possíveis pontos de vista dentro de um enquadramento hollywoodiano de sucesso máximo na lógica do entretenimento. Então é um filme que pede muita reflexão. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.